Olá, querido. Me chamo Pastor Orlando Carravo e hoje gostaria um pouco falar sobre a minha experiência na questão Israel, na questão árabe-palestina. Parece que está em trégua, né, por uns dias. E a pergunta é: haverá guerra ou não? Essa questão, assim, às vezes a gente para pensar, analisar que no período da guerra é duro você ver alguns comentários, né? Pessoas que muitas vezes pega apenas uma questão, ideológica de um lado, de outro, e começa a falar sem conhecer a verdade, sem estar em busca da verdade. E esse questionamento, às vezes, se revolta um pouco, pois as pessoas muitas vezes escolhem um lado, mas apenas por uma questão ideológica, nacional, local, sem saber o entendimento de um todo. Isso a gente vê muito na questão política latino-americana, né, sobre todo o processo do que está acontecendo. Mas chega algo muito importante, quando você já foi, quando você já conheceu. Eu tive uma experiência para contar sobre uma questão de Israel. E eu vejo uma questão principal de Israel, a questão da honestidade. É uma nação que já fui 7 vezes e que sempre fui bem recebido. E uma das primeiras experiências que eu passei em Israel foi quando eu estava ali passando da questão do Egito para também o mundo de Israel ali na questão da Elat, cidade que fica ao sul de Israel. Eu acabei sentando para esperar algumas pessoas, porque passa uma pessoa de cada vez, e quando eu estava ali indo para. Passei, né? Passei ali pela questão é, Nielat, entrei em Israel, na fronteira, esperando o restante do grupo entrar. Eu acabei esquecendo o meu computador, aonde eu estava sentado. Chegou o guia, né? E depois nós fomos em direção para a cidade de Jerusalém. Só que passando uma hora de carro, eu lembrei que eu tinha esquecido o meu computador. Computador seminovo, né, na época, comprado há pouco tempo. E logo você se assusta nessa questão. E falei com o guia. E ele me viu muito preocupado. Ele falou comigo o seguinte: olha, em Israel não existe ladrão, né? Foi o que ele falou comigo. Nós vamos chegar e o seu computador vai estar aonde você deixou. E nesse sentido, nós brasileiros, nós temos a questão de que as pessoas roubam de qualquer maneira. Imagine você esquecer um computador. E ele falou assim: o único prejuízo que nós vamos ter é que nós andamos já uma hora, vamos ter que voltar atrás uma hora e depois mais uma hora para retornar aonde nós estamos. E sabe, querido, quando cheguei lá, eu me assustei, sabe por quê? Porque o meu computador estava no lugar onde eu deixei. Pessoas passavam para um lado, para o outro, sem mexer em nada. Então você passa a conhecer o mundo de uma outra forma, um mundo diferente. Inclusive, quando eu estive na Grécia, o guia sempre falava assim: cuidado com o coiote. Então, na Grécia, diferente de Israel, você tinha que ficar muito vivo de um lado para com o outro. Então, a minha experiência em Israel sempre foi assim, uma experiência de um povo onde recebe muito bem, porque precisa viver. Mas você entende que quando você não está lá, você deixa de perceber algumas coisas. Uma das coisas que é muito importante você saber, principalmente em Jerusalém Oriental, existe ali judeus, judeus religiosos, judeus não religiosos, existe ali cristãos, coptos, existe cristãos comuns, existe também árabes, né? Então nós vemos ali várias religiões vivendo naquele mesmo setor. Agora, você tem que imaginar que a maioria do custo ali está sobre a nação de Israel. Quando nós vamos, nós evangélicos, né, brasileiro,
nós acabamos, de certa forma, tendo uma questão clara de uma vivência que às vezes nós não paramos para entender, né?